é um fenômeno. O Conto de Aia está há anos na lista dos mais vendidos no Brasil. Se é verdade que uma série pode alavancar as vendas de um livro, é também preciso reconhecer que Margaret Atwood é uma tremenda escritora e que o livro dela, escrito e publicado há mais de 30 anos, na Berlim dos anos 80, é capaz de mobilizar as grandes questões do nosso tempo. Feminismo, mobilidade social, refúgio, migração, repressão do Estado, a confusão entre Estado e igreja. A gente vai tentar entender por que esse romance faz tanto sucesso, a pesquisa por trás da elaboração da obra e o que a gente pode depreender da técnica da autora, quais as particularidades entre a versão literária e a versão audiovisual da obra e, em último lugar, as ressonâncias desse livro no Brasil do nosso tempo. Quando eu era criança, a gente tinha uma enciclopédia chamada O Tesouro da Juventude. Eu não sei se você já ouviu falar dessa enciclopédia. Ela foi publicada na década de 50, era uma coleção da minha tia, e o que eu mais gostava dessa enciclopédia era uma parte em que se mostrava como seriam as viagens turísticas interestelares, como seriam as viagens planetárias, como seria uma viagem turística para a Lua. Eu adorava aqueles desenhos, eu achava aquilo incrível, né? Imaginava que na virada do ano 2000 aquilo ia acontecer. Bom, eu fui otimista demais, né? E eu parti, vamos dizer, de um pressuposto de que o progresso ele vai apenas abrindo portas e abrindo portas, né? O que a gente vê hoje é que o neoliberalismo refluiu, que a inevitabilidade das sociedades democráticas se desmanchou, ou seja, não é inevitável que os países acabem ou redundem numa democracia, numa república ou numa sociedade justa, igualitária. A gente achava que isso ia acontecer em todos os países, que isso era inevitável, né, que haveria uma sedução da democracia. Bom, isso está colocado em xeque e, bom, nós somos sujeitos do planeta, a gente está atado, né, amarrado a essa terra, a esse planeta, ou seja, não é tão cedo que a gente vai conseguir sair do planeta Terra e a gente precisa cuidar desse planeta, senão a gente vai sair do planeta, ou seja, e não vai para lugar nenhum. A verdade é que aquilo que foi construído anteriormente como utopia, hoje em dia está cada vez mais considerado uma distopia. Ouçam o que eu digo, nos próximos anos, e isso já está acontecendo, mas nos próximos anos da literatura a gente vai assistir uma proliferação de obras, de romances distópicos, ou seja, que a partir das coisas que estão acontecendo agora vão construir hipóteses do fim do mundo. O século XXI é o século do fim do mundo. E essa preocupação já está rolando aqui. Então, se você olhar para a lista dos mais vendidos no Brasil, a gente sempre tem um Admirável Mundo Novo por lá, a gente sempre tem um 1984 e a gente tem, como eu disse há anos, o Conto de Aia. O que singulariza o Conto de Aia? O que faz desse livro ser um livro tão interessante? Eu acho que, em primeiro lugar, por que a escritora escreve tão bem? Quais os sinais dessa boa escrita? Em primeiro lugar, é um livro altamente sensorial. Eu não sei se vocês repararam, mas o livro, ele explora toda a gama de percepções humanas, toda a gama de experiências sensoriais humanas. A premissa é muito boa, né? Afinal de contas, você tem uma garota, uma mulher, numa sociedade de castas, né, num futuro distópico, a gente já vai falar sobre isso, mas essa sociedade ela é dividida em vários grupos, cada grupo tem uma função social, e se você for parar para pensar, 1984, Admirável Mundo Novo, são Ray Bradbury, são todas obras contadas do ponto de vista de homens, são sempre os homens. Então, o que a Margaret Atwood faz é inverter a perspectiva, né, e colocar como uma personagem uma mulher, né, que faz parte de uma dessas castas. E ela está confinada, né, e estando confinada, ela tem muito tempo para pensar, ela tem muito tempo para sonhar, ela tem muito tempo para ver, enxergar, perceber, trabalhar a sensorialidade e memória. A obra, o Conto de Aia, ele não cai numa espécie de linguajar de subgênero, né? Ele não cai numa linguagem meio maníaca, repleta de termos técnicos ou detalhes históricos dessa distopia que ela construiu. Provavelmente ela já tinha tudo isso, ela construiu essa pré-história da sua história, né? Mas ela não joga isso na nossa cara de uma forma didática, de uma forma direta, né? O que é
com certeza, um vício do escritor iniciante, que muitas vezes faz uma pesquisa, está muito entusiasmado com o próprio livro, está muito entusiasmado com as próprias ideias e meio que vai jogando essas ideias para o leitor antes que ele possa, vamos dizer, processar essas ideias, ou muitas vezes de uma maneira um pouco caótica e fora de lugar. Outro detalhe muito bacana do romance é a transição entre as cenas, ou seja, ela passa de uma forma muito livre entre o presente e o passado, entre o presente, né, objetivo e o presente subjetivo. Ela vai fazendo transições que depois, isso na série, né, é transmutado para o audiovisual de uma maneira muito bacana. Ou seja, eles souberam adaptar essa linguagem e essa voz formal da autora. E outra coisa que eles conseguiram adaptar muito bem foi justamente a voz da personagem, um tom da personagem que é um tom mais direto, mais seco, irônico, vamos dizer, amarrado ao instinto de sobrevivência, mas ao mesmo tempo muito humana. É o que eu falei agora há pouco. A personagem ela não é uma tecnicista, não é um livro burocrático que se propõe a apresentar todas as possibilidades daquele universo. Não, ele sempre se atém a essa voz, aquilo que a personagem especula, aquilo que a personagem não consegue especular. E isso é um dos pontos muito fortes do livro. E por falar em especular, é preciso fazer uma diferenciação. Existe a literatura, uma ficção científica e uma ficção especulativa. Existe a ficção fantástica e a fantasia, né? O que Margaret Atwood faz em O Conto de Aia é uma ficção especulativa. O que é? Você parte de uma premissa, né? Vamos dizer que as mulheres elas deixam de ser férteis, né, em dado momento. Elas consumiram muitos agrotóxicos, elas consumiram muitas substâncias nocivas para a sua saúde. A humanidade está, vamos dizer, num habitat que é um habitat que foi transformado em um habitat hostil. Era um habitat perfeito para o ser humano, mas a gente, muito inteligente que somos, a gente transformou esse habitat num universo hostil. E a fertilidade caiu. A fertilidade de homens e a fertilidade de mulheres, ou seja, a taxa de natalidade é mínima. Então o que acontece é que as poucas mulheres que são capazes de ser mães, de dar à luz, elas são, vamos dizer, valorizadas, mas também são objetificadas, né? Na verdade, a premissa já está aí, a gente já tem isso na nossa sociedade, né? A mulher na nossa sociedade ela é coisificada, ela é fetichizada e ela é divinizada. Ou seja, existe uma visão machista terrível que coloca, né? E que, enfim, não vê a mulher, não enxerga, não pergunta para ela o que ela sente, como ela é, não está com os olhos abertos e com a escuta atenta para, de fato, dialogar. É uma triste realidade. E é uma realidade que a Margaret Atwood multiplica dentro da sua obra, ou seja, vai até as últimas consequências. Então, numa sociedade em que a natalidade caiu, estabelece-se uma situação de crise extrema. A crise, como vocês sabem, é sempre um oportunismo para as extremas, né, para as polaridades, para o extremismo, para o totalitarismo. Um culto totalitário religioso toma conta do país, né, toma conta dos Estados Unidos. Você vê, essa é a ficção especulativa que ela faz. Ela vai chegando, e se? E ela vai, de uma forma muito imaginativa, construindo possibilidades. Desculpa, eu estava expulsando o helicóptero zumbi aqui na janela. Como que a gente cria uma distopia? Como que a gente tem ideias para uma distopia? Vá atrás dos jornais, né? Uma ficção especulativa, ela começa nas informações do dia a dia. Os jornais, as publicações científicas, as ficções de autoridade, né? O material que você tem à disposição. Por exemplo, um cientista, ele desenvolveu certos objetos tecnológicos a partir da nanotecnologia. Só que ele não chegou, vamos dizer, no suprassumo. Então, como que a gente faz para pensar qual que seria, vamos dizer, o próximo passo, o que ele faria, né? Qual que seria e quais as consequências para a sociedade disso? Gilead é essa sociedade distópica, né, uma versão sombria daquilo que se tornou os Estados Unidos. A pergunta da Margaret Atwood nesse momento foi no que se tornaria uma versão totalitária dos Estados Unidos, né? Não se tornaria os Estados Unidos comunistas. Os Estados Unidos nunca flertou com o comunismo. Estados Unidos sim flertou com o nazismo, inclusive. Se não houvesse
o bombardeio a Pearl Harbor, muito provavelmente não, é possível, né? Isso já é bastante coisa, que o presidente seguinte fosse o Lindbergh, que era um aviador com propensões declaradamente nazistas, e aí uma filiação ao eixo, né? Ou seja, a Itália e a Alemanha iria direcionar a guerra para um outro sentido completamente diferente. E essa ficção na qual se baseia a obra de Margaret Atwood ela tem uma origem bíblica, ou seja, um totalitarismo de origem bíblica. E essa ideia surge numa mente muito jovem. A Margaret, a autora canadense, estava em Berlim, como eu disse, década de 80, e numa conversa discutiu-se um assunto que estava pairando no momento, de que era a hora das mulheres voltarem para casa, ou seja, era a hora das mulheres saírem do trabalho e irem para os seus lares, né, cuidarem dos seus maridos. Né? Havia um discurso nesse sentido. E a pergunta que a Margaret Atwood faz é: como que uma sociedade obriga as mulheres a voltar? Como que a sociedade obriga as mulheres a voltar? Uma das passagens que eu mais gosto no livro, O Conto de Aia, é justamente essa descrição do processo, né, de transição entre uma sociedade livre e uma sociedade livre com problemas, com falhas, com seus trancos e barrancos, e uma outra sociedade que é uma sociedade supostamente controlada, é uma sociedade onde tudo, né, é observado, etc, etc. Não é? Eu gosto muito de observar essa transição no livro por motivos óbvios, né, porque a gente tem assistido a uma transição histórica muito grande a nível planetário, e é muito bacana como a autora ela já desenha um pouco isso na década de 80, porque claro, isso já tinha acontecido antes também. Tudo que ela escreve no livro já aconteceu em algum momento da história. Então, qual que seria a hipótese? Bom, a maneira de fazer com que as mulheres voltassem para casa é suspender o dinheiro, cortar o dinheiro, cortar a conta bancária, cartão de crédito, o trabalho, e as mulheres iam ficar imediatamente dependentes dos maridos. E bom, a pesquisa para o livro, ela se baseia em 3 eixos. Um primeiro eixo, segundo a autora, foi o puritanismo no século XVII. Os puritanos eram uma seita europeia de ascendência cristã que pregava que tudo que se devia fazer tinha que passar, vamos dizer, pela normativa bíblica, né? Ou seja, o modo de comer, o modo de falar, o modo de governar, o modo de cuidar do gado, o modo de ordenhar o gado, o modo de se divertir. Então, eles tinham, assim, impedimentos muito estranhos, né? E, por exemplo, não podia rir, né? Você não podia apontar o dedo para ninguém, era crime, né? E eles foram banidos, eles foram perseguidos em um certo momento, porque eles eram chatos, eles eram pesados, eles tentaram dominar os espaços, né? Eles eram violentos, né? Eles não tinham, os puritanos a princípio, uma propensão democrática. E eles fugiram para a América, fugiram para os Estados Unidos, né? Porque então veio a se tornar os Estados Unidos, né? E enforcaram seitas rivais, por exemplo, os quáqueres, eles eram inimigos dos quáqueres e assim por diante. Você vai ver as reproduções dos puritanos do século XVII, você vai ver que tem uma semelhança muito grande com o figurino da série, né, com as descrições do romance da Margaret Atwood. O segundo eixo é a pesquisa dos romances, da literatura, da apropriação literária das distopias. Então, Admirável Mundo Novo, 1984, não é? Ray Bradbury, e que, como eu disse, eles foram sempre narrados do ponto de vista masculino, e a Margaret Atwood tenta inverter um pouco o jogo, falar, olha, eu vou ver uma leitura feminina, não é? Dessas histórias, vou criar uma história a partir de uma personagem que está lá metida nessa sociedade, né, e que é uma aia, que é desse grupo minoritário, né, e explorado que pode se reproduzir. E o terceiro eixo é o eixo do totalitarismo, os estudos totalitários, né? Todo mundo que nasceu na década de 30, todo mundo que nasceu na década de 20, 40, teve essa experiência, né? Ainda que na infância, viveu isso, viveu a Guerra Fria, viveu a bipolarização, né? Viveu a ameaça nuclear, né? Viveu as sociedades, vamos dizer, de populismo de extremos, né? Tanto extrema direita quanto extrema esquerda, ou seja, isso
estava já no imaginário. Isso era do conhecimento da escritora. E aí ela, a partir desses 3 eixos, ela se dispôs. Isso é uma coisa muito importante numa ficção especulativa. Em geral, qualquer ficção é que você nunca vai romper com uma regra que você estabeleceu para o seu livro. E a regra da escritora foi: eu não vou fazer nada que já não tenha acontecido, para que não me chamem de louca. Né? Então, por exemplo, seitas nos Estados Unidos, na década de 70, na década de 80, onde se isolavam os jovens, né? Mantinham os jovens isoladas, né? Faziam com que elas trocassem de parceiros, né? Faziam uma lavagem cerebral tremenda nelas. Tudo isso existiu, tudo isso estava lá. Outro exemplo, né? O controle de natalidade, tanto pela supressão da natalidade, quanto pela reprodução, né? Quanto pelo controle demográfico. A gente sabe que na Romênia houve uma época em que as mulheres eram obrigadas a ter 4 filhos. 4 filhos, e elas tinham que declarar o seu exame lá de fertilidade, e se elas não estivessem grávidas, elas tinham de dizer por que não estavam. Isso hoje em dia, é claro que essas famílias não tinham condições de cuidar de 4 crianças, então os orfanatos se encheram, e hoje em dia você tem 500 mil de jovens que cresceram, né, em orfanatos na Romênia. É uma situação absurda, né, bizarra, né, que foi a deliberação de um grupo, a deliberação, vamos dizer, de um ditador que achava que o certo era o que ele achava que era certo. E bom, outra coisa que eu queria discutir era qual que é a diferença entre o livro e a produção audiovisual, né? Qual que é a diferença entre livro e série? Né? A série tem 3 temporadas, a série te toma, vamos dizer, vai ter uma 4ª temporada. Existe a sequência do Conto de Aia, que não é uma reprodução da série, que é uma outra história, né, que se passa anos depois da primeira, contado por 3 personagens. Bom, em primeiro lugar, dos motivos do sucesso da série é o mesmo dos motivos do sucesso do livro, né? E a mesma razão pela qual nos anos 90 não se falava tanto desse livro. As pessoas achavam que estavam livres das ditaduras, dos totalitarismos, né? E hoje em dia tá todo mundo de olho nisso, né? As pessoas estão preocupadas, de fato, e com razão. É assustador. Então é o mesmo motivo, a mesma atenção a esses temas, que é o feminismo, a mobilidade social, os refugiados, os migrantes e tal, que é o mesmo motivo que te leva para outras séries da mesma natureza. Não sei se vocês assistiram uma série britânica chamada Years and Years, protagonizada pela Emma Thompson, onde ela faz um personagem popular, meio ignorantão e com a boca solta, com a língua solta. Ou seja, isso está na série. É o nosso presente, mas também é algo que está narrado como um futuro próximo, né, do Reino Unido. A série foi proibida na China. Passou o primeiro episódio, já não podia mais ser assistido. Eu estava na China no momento em que isso saiu. Além disso, a gente tem uma ótima interpretação da Elisabeth Moss, que fez Mad Men, fez outros filmes. Mad Men, uma série incrível também, recomendo que vocês assistam. O Joseph Fiennes também representa muito bem. Ele realmente se baseou no livro para escrever, para encarnar o seu papel. Ambos fazem isso de uma forma muito, muito bacana. É muito interessante a gente observar que na história das séries a gente tem 2 tipos. Né? A gente tem um tipo de séries que são meio atemporais, são séries ahistóricas, né? São séries em que o tempo é cíclico. A gente sempre retoma de onde parou. Né? Eram séries que eram feitas para você poder assistir a elas fora da ordem. Né? Afinal de contas, você não precisa assistir o primeiro episódio de Simpsons, não existe a primeira temporada de Simpsons, a segunda temporada de Flintstones, né? E assim por diante. Né? Mesmo séries que iam incluindo questões, vamos dizer, históricas, casamentos, separações e tal, elas tinham traços muito ahistóricos, muito cíclicos. Por exemplo, Big Bang Theory, né? Por exemplo, Friends, né? São exemplos muito típicos de, né, séries feitas para você assistir um episódio aqui, outro ali, dar umas risadas e acabou. Agora, o que a gente vê são as séries históricas, não são mais as séries ahistóricas. A história está voltando. Por quê? Porque nos anos 60 o pessoal achava que acabou a história, não vai ter futuro. A gente chegou. É isso, a inevitabilidade das democracias. E hoje em dia as séries estão mostrando, elas têm longas histórias. Né? Por exemplo, você vai ver o House durante várias temporadas, tanto faz se o cara
tá com alguém, se não tá com alguém, se a fulana tá com ele, sei lá, né? A gente nem lembra muito da história do House, porque cada episódio era um caso clínico, né? CSI, cada episódio era um crime a ser solucionado, e assim por diante, né? De repente a história começa a pesar, e você quer ver do primeiro episódio da primeira temporada até o final, e o final não acaba, ou seja, essa série de alguma forma elas vão emulando a própria história e as nossas vidas também, que é meio, por que vai acontecer agora? Quem que vai acabar preso? Quem que vai acabar solto? Como que isso interfere essa grande telenovela, né? Fotonovela, radionovela? Eles estão aí, eles estão, né? Todo dia a gente está vivendo isso. Outro elemento bacana, que eu acho que assim, a série ela é muito fielmente baseada no livro, mas ao mesmo tempo ela é muito livremente, vamos dizer, manejada. Tem coisas que acontecem na série que não acontecem no livro. O livro né, a primeira temporada é baseada no livro, mas você tem inversão de acontecimentos, né? Você tem personagens que não representam grande coisa no livro e que representam bastante coisa na série. Por exemplo, a tia Lídia, né? A tia Lídia ela desaparece do livro, ela aparece no Centro Vermelho, Red Center, e depois a gente não sabe mais dela dentro do livro, e ela retoma lá adiante. Não vou contar os detalhes e tal, mas enfim, não é? E ao passo que na série ela é muito chata, ela é muito presente, ela interage com outras pessoas, a Offland também, a Janine é diferente na série e no filme. Agora, tem citações do livro na série, que são citações de trechos muito bacanas, que são trechos que ficam na memória. Então, se você assiste a série e depois vai ver o livro, você vai falar, isso aqui eu li, isso aqui eu vi também. É interessante porque a gente foge da política e encontra a política, a gente foge da nossa vida e a encontra na arte, na literatura, e a gente se encontra de uma outra forma para se apropriar para especular, para criar possibilidades e criar hipóteses e ver até onde elas podem chegar. Talvez o universo de Gilead se assemelhe com o nosso um pouco por conta da radicalidade de uma relação perversa com a lei. O que a gente tem na série são personagens, né, que dominam, né, e submetem outros a partir de uma relação de perversão com a lei. Ou seja, eles usam a lei para legitimar certas barbáries, né? E a barbárie está aí colocada, a barbárie está aí posta. Pessoal, a gente chega ao final de mais um encontro. Um grande abraço e até mais. Tchau!